eu sou a Ea Toledo e esse é o Ser Mulher no Mundo, um canal para falar sobre mulher e nossas experiências no mundo. E o tema desse vídeo é gestos. Gesto assim? Qualquer um? Eu tinha pensado num sentido mais brechtiano, épico, sabe? Isso, num sentido épico, transportado do teatro para a história das mulheres. A ideia aqui é a gente falar como alguns sinais sutis das múltiplas exteriorizações da mulher transformaram a nossa relação com o mundo, com nós mesmas e com os homens. Um trabalho nada fácil, mas dá pra dar uma beliscada aqui, uma outra ali, juntar alguma coisa no final das contas. O trabalho aqui nunca é fácil, é de muita paciência e tolerância com a inconsciência alheia. Então, no começo do século XX, a mulher ainda era uma coisa destinada ao casamento, e a família era a referência central da sua identidade. Uma mulher solteira era sempre uma filha, e uma mulher casada era primeiramente uma esposa. A mulher é útero, já dizia a grande anarquista Maria Lacerda de Moura. Como o plano modernizador colocava a mulher no papel de guardiã da família, era importante para essas mulheres do começo do século XX ressaltar os gestos da castidade, isso mesmo depois do casamento. A ideia da mulher casta era ainda muito forte, e o ímen era mesmo uma moeda de troca entre as famílias. Por isso as famílias vigiavam tanto as meninas, elas precisavam preservar a virgindade dela, dos outros, dos aproveitadores, e também delas mesmas. Uma mania horrorosa, machista, de não deixar as meninas explorarem a sua própria sexualidade e que dura até os dias de hoje. Isso é imortal. Obrigada. É claro, porque a mulher devia ser referência do que é distinto, civilizado, digno e honrado. Sempre essa mistura, né? Ou a gente é mulher Eva má, que deve ser vigiada, ou a gente é mulher Maria, pura, santa, casta e pedagógica. O lar é seu espaço privilegiado e a domesticidade sua razão de viver. Resumão dos gestos da época: a gente tinha que casar virgem e linda e depois do casamento continuar sendo fiel ao nosso marido de qualquer jeito, mesmo que ele traísse a gente. Tinha que ser uma filha obediente, uma esposa submissa, uma mãe dedicada e temente a Deus, nosso Senhor, virtuosa e também recatada. E não podia fazer nada que comprometesse a nossa reputação como mulher. Acho que é isso. E com toda a autocrítica de um gestos brechtiniano, tem muitas mulheres que vivem essa moral ainda nos dias de hoje. Isso realmente parece imortal. Gente, as pessoas são assim mesmo, meio atemporais e com reminiscências históricas. Não tem gente que faz questão até hoje de viver na Idade Média? Tolerância, né? Tolerância. Mas espera lá também, né? Boa vontade. E nada de crocodilagem pro nosso lado. Não passarão. Crocodilagem? Que termo é esse? Tudo muito bonito na teoria do plano modernizador. Mas no cotidiano a gente sabe que a coisa acontecia diferente. As meninas pobres tinham que trabalhar fora para ajudar a família no sustento. E isso já colocava os planos modernizadores de uma mulher protegida, casta, preservada dentro de casa, em xeque. É claro que pagaram por isso com mais preconceito social, inclusive das autoridades da época. Ó os cop! Ó os cop chegando! Ó os cop! Rapa, tudo aos cop! E se fosse negra, pior ainda. O racismo da época via todas as mulheres negras como promíscuas, atrevidas e ociosas. Até que nos anos 20 e 30, ganhamos pitadas de decisão, ousadia e malícia. Com gestos, por exemplo, como o corte de cabelo à la garçonnet, aquele bem curtinho assim.
E o coquetismo virou o carro de frente da ostentação e autonomia feminina, porque agradava os homens, ao mesmo tempo que não permitia transpor alguns limites de comprometimento. Finalmente nos deram espaço para poder experimentar o nosso poder de sedução com um pouco mais de liberdade. É, um grande espaço de experimentação. Sair por aí, fazendo footing. A mulher mais independente, que manifesta os seus gostos pela moda e que tem opinião, começou a se enquadrar aos poucos aos formatos aceitáveis. Uma super influência do cinema europeu e do cinema americano. Nessa época tínhamos as sufragetes que lutavam por direitos políticos e educacionais. E as melindrosas que gostavam de flertar, dançar e sorrir para todo mundo, mas não se comprometiam com ninguém. Essas moças começaram a romper, com pequenos gestos, a ideia da moça casta e de família. Mas é claro que não foi todo mundo que aderiu. O processo é bem lento. Nem me fale. Depois da década de 50 e 60 teve um grande apelo por esse progresso modernizador, através da família nuclear. Mas um outro elemento veio junto e acabou trazendo mais direitos para a mulher no casamento: o amor. Sim, gente, com o ideal de amor no casamento, as mulheres puderam ser menos moeda de troca e dizer, desse eu gosto, e com esse eu não caso de jeito nenhum. Mas claro que isso era luxo de algumas classes e famílias. A minha avó, por exemplo, que era do interior de Minas Gerais, casou com um cara que o pai dela escolheu. Fora essa evolução histórica da mulher, que a gente sempre fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nessa mesma época, as teorias junguianas sobre arquétipos também começavam a ser consideradas. E elas são super importantes também porque falam um pouco do nosso inconsciente coletivo. Ah, isso! Vamos falar de arquétipos, que disso eu sei tudo. Eu sei identificar todos os arquétipos que circulam por aí. Alguns. O Jung acreditava que existem padrões universais de tipos e que a gente se apoia neles para construir a nossa psique particular. É como se a gente se guiasse por histórias. Da brava heroína que defende seus valores e tradições até a morte, como Antígona, que é roots pra caralho, ou pela mulher entediada com a própria vida que vai embora. Um beijo, Nora, querida. Ele escolheu como representação desse arquétipo feminino 7 deusas gregas. Hestia, que é a meiga, a fofa hospitaleira, a ótima dona de casa. Atenas, que simboliza a sabedoria e a mulher profissional. Artemis, que é a representação atlética e sustentável da mulher. Deméter, que é a representação da mãe, do lado maternal. Perséfones, que representa a busca pela espiritualidade feminina. Hera, que é o lado político, líder e apegado à moralidade. E Afrodite, a deusa da sensualidade, da sexualidade, do feminino, do amor, de tudo que é bom na vida. Antes que alguém comece a gritar, é preciso esclarecer que o Jung não impôs nenhum desses tipos de arquétipos pra gente. Ele reconheceu que em várias culturas do mundo, tanto nas narrativas populares quanto nos símbolos dos sonhos do inconsciente, as pessoas se baseavam nesses arquétipos enquanto procuravam pela personalidade individual da sua self. E olha só que coincidência ou sincronicidade. Muitos dos tipos das mulheres que citamos do começo do século XX cabem aí, dentro desses arquétipos. A mulher higienista que começa a sair socialmente e praticar esportes leves para ter uma boa saúde é Artemis. A filha obediente parece a Hestia. As bonitas das sufragetes representando Hera. Enfim, vale muito a pena a gente repensar os nossos gestos a partir desses arquétipos, mesmo porque, como a gente viu, é a partir de pequenos gestos e de pequenas exposições das nossas personalidades que a gente consegue mudar um pouquinho dessa cultura masculina hegemônica. É claro que tem muitos outros gestos importantes na história da mulher, né? Mesmo porque a gente foi até onde? 1950? Não passou ainda nem pela pílula anticoncepcional, ainda tem muito gesto pela frente, viu? Muito, ó. Mas eu acho que pra dar um pontapé inicial já tá bom, a gente pode ir parando por aqui. E numa parte 2 de gestos, continuar falando sobre a outra metade do século XX. E das transformações pós-modernas também, né? Pelo amor de Deus, desapega um pouco do passado.
O nosso próximo vídeo é sobre papéis sociais da mulher e aí a gente pode dar uma ênfase maior nessa outra metade do século XX. E o Ser Mulher sobre Gestos fica por aqui. Eu espero que mesmo fragmentado como foi, o vídeo ajude a gente a pensar sobre o tema. Um beijo, valeu pela resistência e tchau!